Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para tentar ajudá-los mais uma vez e dentro daquela pequena série que eu estou fazendo sobre os pais da sociologia, visto que é um dos temas que estão presentes nos dois livros lá, Sociologia em Movimento e Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, porque todos esses livros trabalham, de certa forma, alguns conceitos dos pais da sociologia, dentro de vários assuntos ao longo do livro. Né? Você tem lá desde a questão da industrialização, indústria cultural, enfim, vida em comunidade, o que é sociologia, vários temas. E dentro desses temas são citados Karl Marx, Auguste Comte, Durkheim, Weber. Então, a ideia de trabalhar os pais da sociologia é, sobretudo, focando nesses conceitos que transitam em vários assuntos. Bom, Karl Marx certamente é o mais conhecido de todos eles e talvez o mais polêmico, evidentemente, porque a sua filosofia, de certa forma, acabou, né, gerando uma influência muito grande aí no campo político, né? Querendo ou não, eu vou aumentar um pouquinho aqui o vídeo, querendo ou não, um terço da Terra chegou a ser governada por regimes comunistas durante o período da Guerra Fria. Não é pouca coisa, visto que essa ideologia do socialismo, comunismo, enfim, foi fundamentada em vários conceitos desenvolvidos pelo Karl Marx. Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente, um conceito muito importante, tá? Como ficou conhecida a filosofia de Karl Marx, tá? Mais do que o seu objetivo final, que é o comunismo. Materialismo histórico ou dialético. Lembre que dialética tem a ver com oposição de ideias para origem de uma outra ideia mais concreta, um conhecimento mais apurado. Alguns atribuem a Sócrates, por exemplo, a origem da dialética. Quando Sócrates perguntava, obtinha uma resposta e a partir dessa resposta fazia ou outra pergunta, a maiêutica, né, fazendo com que aquela discussão continuasse, ou gerava um conhecimento ali, uma síntese. Então, dialética tem uma tese, né, uma coisa que é afirmada, uma antítese ou antitese, a sua contrariedade, essas duas se enfrentam e daí tem uma síntese, o resultado disso. Quando Marx propôs um materialismo histórico dialético como interpretação da história, o que Karl Marx está querendo dizer aqui é o seguinte: toda a história, certo? Ok? Até os nossos dias, nada mais foi do que a história de uma luta de classes, ou seja, a luta de interesses nos âmbitos econômico e material acabaram gerando profundas transformações na história. E, de certa forma, toda a história para ele foi movimentada no campo material econômico. Isso é muito importante vocês entenderem. Por isto, materialismo histórico dialético. Muito bem. Falei para vocês um pouco do campo da dialética nas ideias. Agora falarei do campo material. Como essa dialética materialista, esse materialismo dialético ou materialismo histórico aconteceu na visão marxista. Bom, ao longo da história existiram diversos meios de produção, ok? Karl Marx analisou, inclusive, nas suas obras, desde um comunismo primitivo, quando não havia propriedade privada, onde a natureza era um bem usufruído pelos homens que ali viviam, ok? E passando pela origem da propriedade privada, quando surge, certo? As relações de dominação de um ser humano sobre outro ser humano baseado na propriedade, alguns possuem, outros não. Isso levou ao desenvolvimento de diversos meios de produção. Um dos meios de produção, por exemplo, o meio de produção, o modo de produção asiático, tá? No modo de produção asiático, o meio de produção asiático, havia o rei, que era um déspota, com uma pequena elite no poder,
e cuja toda a população era servil a ele. Toda a população era praticamente escrava a esse rei. Então, tudo pertencia a esse rei, tudo pertencia ao Estado. Toda a população vivia no regime. Ou uma parcela era escrava, ou outra parcela era serva. Ou seja, um regime de servidão muito pesado, ok? Onde o Estado controlava praticamente tudo. Até mesmo a propriedade, toda a propriedade praticamente pertencia ao Estado. Outros modos de produção existiram, tá? Como modo de produção, por exemplo, escravista, ok? No modo de produção escravista, tá? Diferente do modo de produção asiático, onde uma parte da população ainda é servil, no modo de produção escravista, a maior parte da população, certo? É formada por escravos e a base da economia, ok? Aqueles que mais geram riqueza são os trabalhadores escravos. Geram escravos, geram riqueza para quem? Para o Estado, no caso do Império Romano, por exemplo, tá? Ou para uma pequena elite. Então, a base da economia é a mão de obra escrava, por isso o modo de produção escravista. Várias civilizações experimentaram esse meio de produção na visão de Marx, mas enfim, tem alguns que são mais famosos, tá? Em alguns períodos do Império Romano, por exemplo, a mão de obra escrava foi a base. Tanto é que um dos fatores, segundo alguns historiadores, da queda do Império Romano realmente foi a crise do trabalho escravo. Bom, outro meio de produção que existiu foi o meio de produção feudal, tá? Só um detalhe, no modo de produção escravista, o trabalhador, o escravo, é preso ou ao Estado ou a uma pessoa. Ele não tem liberdade nenhuma, ele é preso a uma pessoa, ele é um objeto daquela pessoa. Um outro modo de produção famoso foi o modo de produção feudal, muito presente ali naquilo que ficou conhecida, naquela parte da história que ficou conhecida como Baixa Idade Média, tá? Ali por volta do século 9, 10, 11, né? O século 10 foi o ápice do feudalismo, o século 11 já começa a entrar em crise. Qual que é a diferença? Se no modo de produção escravo, o trabalhador é preso a uma pessoa, no modo de produção feudal, esse trabalhador, que agora é um servo apenas, ele é preso à terra, tá? Ele se submete a viver numa região porque ele precisa de uma terra para plantar, só que é um regime servil. Qual que é a diferença? Aquele senhor que fornece a terra para aquele servo viver ali com a sua família, ele também tem obrigações com esse servo. Ele tem que proteger, ele tem que dar a garantia de que esse servo vai ter acesso a essa terra, uma parte da produção, ainda que cobre muitos impostos, certo? Muitas vezes em mercadorias, através do próprio produto da terra, do próprio plantio, a própria colheita do servo é comprometida, grande parte dela, para pagamento de tributos, tá? Mas ele é um servo, ele não é nem totalmente livre, mas também não é um escravo. Então, a base do modo de produção feudal é a servidão, diferente da escravidão. Alguns historiadores hoje atestam que existiram escravos na Europa Ocidental durante o período medieval. Estamos falando da Europa aqui, tá? Mas a base era o trabalho servil. Então, aquela fatia que é a base é que determina que tipo de modo de produção é aquele. Muito bem. Já no final da Idade Média, começa a surgir o modo de produção capitalista, tá? Porque o feudalismo vai entrando em crise, tá? A própria dialética histórica, os conflitos dentro do próprio feudalismo vão gerando crises e vão fomentando um outro modo de produção. Lembre vocês que eu falei da dialética filosófica lá, né? Uma pergunta, uma resposta que gera uma síntese, né? Tese, antítese e síntese. Falei disso para vocês. Bom, segundo Karl Marx, por que também essa filosofia pode ser chamada de materialismo dialético? Porque no modo de produção acontece isso. O feudalismo teve uma base, essa base entrou em conflito com uma dinâmica interna que estava acontecendo, certo? Seja por revolta, seja por escassez de terra, o próprio esgotamento desse modo de produção foi acontecendo, certo? E outras dinâmicas começaram a entrar nesse modo de produção. Ressurgimento do comércio, reurbanização, etc. e tal, que acabou
fazendo com que o feudalismo fosse entrando em colapso, desaparecendo em algumas regiões, de forma gradativa, até que surgiu um modo de produção capitalista. Ainda que um capitalismo primitivo, certo? Não globalizado como o atual, mas enfim, um capitalismo que foi se desenvolvendo gradativamente. O trabalho servil foi sendo substituído pelo trabalho assalariado, e este modo de produção se consolida no século XVIII com a ascensão da burguesia, essa burguesia que já tinha surgido lá no final da Idade Média, quando o feudalismo entra em crise. Basta vocês lembrarem que no feudalismo havia clero, nobreza, servos. Na transição do feudalismo para o capitalismo, clero, nobreza, que ainda resiste no poder, burguesia, que vai ganhando cada vez mais poder, vai ascendendo economicamente, socialmente, e servos. No século XVIII, com a Revolução Industrial, a burguesia passa a ser aquela que vai deter o poder econômico e cada vez mais poder político também, devido às revoluções burguesas do século XVIII. Poderíamos citar aqui a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, um pouco antes do século XVII, as revoluções inglesas, e assim por diante. Eu estou falando aqui da visão Marx, tá, pessoal? Não, a ideia aqui não é fazer a gente concordar com Marx, né? Não precisamos ser marxistas para assistir essa aula. A ideia aqui é vocês passarem no vestibular, meu irmão. Então, esqueçam isso. Professor Paulo, você é marxista? Não, não sou marxista. Estou explicando aqui aquilo que vocês precisam saber. Então, se liguem. Então, vamos lá, galera. O que eu estava falando mesmo? Já até esqueci o que eu estava falando. Tá, então, beleza. Então, século XVIII, consolida-se o capitalismo, tá? Muito mais próximo do que nós temos hoje. Um capitalismo já com uma economia global, dinâmica, certo? A burguesia como camada social preponderante e assim por diante. Muito bem. Bom, se o feudalismo transitou para o capitalismo por causa de mudanças dentro desse sistema, precisamos entender como funciona, por assim dizer, as estruturas de um modo de produção. No que nos interessa agora é o capitalismo, certo? Então, para Karl Marx, todos os modos de produção possuem uma infraestrutura e uma superestrutura. E aqui é um ponto muito importante de se entender. Infraestrutura é o próprio modo de produção, é a base, certo? É como é alicerçado aquele modo de produção, tá? Ok? Escravidão, servidão, trabalho assalariado, busca por acúmulo do capital, que é o capitalismo, tá? Trabalho baseado no salário, mas visando sempre o capital, o acúmulo de capital por parte daqueles que possuem os meios de produção. Isso é o capitalismo. Essa é a infraestrutura. No caso do capitalismo, qual que é a infraestrutura? O modo de produção capitalista. E o que é a superestrutura? É tudo aquilo que é transformado, certo? Pelo capitalismo. No caso, essa infraestrutura, esse modo de produção. Família, religião, tá? Educação, formas de governo e assim por diante. Todas as outras esferas da sociedade. Por isso que no marxismo, inclusive, se usa essas expressões mais ou menos assim. O modo de produção, ele afeta a própria existência, certo? Estrutural, do dia a dia, do nosso dia a dia. Como nós vamos trabalhar, como nós vamos nos alimentar, sobreviver, o que nós precisamos fazer para adquirir os meios necessários para a nossa sobrevivência. E a superestrutura afeta a consciência, as nossas subjetividades. Lembrem da dialética, modo de produção, capitalismo. Esse capitalismo vai influenciar a religião, vai influenciar a cultura, vai influenciar a família, vai influenciar todas as outras esferas da vida. Sobretudo as subjetivas, costumes, hábitos, valores morais, etc. e tal. Esses valores morais, religião, cultura, consciência, justificam o capitalismo e assim ele continua. Certo? Bom, deixa eu explicar melhor. Então, nós temos um modo de produção que influencia todas as outras esferas da atividade humana, que é a superestrutura, família, religião, blá, 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 e esta
de certa forma, por ser influenciada por esse capitalismo, meio que vai favorecendo a sua manutenção. Mas isso necessariamente não vai ser eterno, porque as coisas podem mudar. Porque o próprio materialismo dialético, segundo Marx, aponta que os modos de produção mudam quando conflitos ocorrem aí. Beleza? Bom, então, essa é a diferença da infraestrutura para a superestrutura. Infraestrutura, base, o modo de produção. Superestrutura, tudo aquilo que é transformada por essa infraestrutura. Então, infraestrutura, existência, superestrutura, consciência, o mundo mais subjetivo, podemos dizer assim. Muito bem. Agora, uma coisa muito importante aqui. Dentro do capitalismo, o que pode fazer com que as mudanças se tornem precipitadas? Elas mudem? A luta de classes. Lembrem que o que a Marx disse, que o que transforma a história é a luta de classes. O que gera crises internas nos modos de produção para que eles se transformem, muitas vezes, é a própria luta de classes. Quais são as classes envolvidas no capitalismo? De um lado, a burguesia, e é um conceito hoje tanto quanto cafona. Eu acho cafona falar burguesia hoje em dia, mas enfim, tanto que poucos professores aí usam, mas enfim, quem usa, eu tento respeitar. Vamos lá. Burguesia, tá? Para quem não sabe a origem da palavra burguesia, os burgueses têm a ver com a origem do capitalismo lá na Idade Média. Eram os comerciantes e banqueiros que faziam troca de moedas, né, na origem das moedas lá na Europa, e viviam aos arredores das muralhas daquelas cidades que estavam ressurgindo ou estavam surgindo. Aquela região entre a muralha e o campo era chamada de burgo. E como eles vendiam as coisas para dentro da cidade, dessa região chamada burgo, esses comerciantes passaram a ser chamados de burgueses. Tá, vai cair na prova isso? Provavelmente não, não sei nem o que eu estou falando, é só uma curiosidade. Bom, mas de um lado no capitalismo existe a burguesia, tá? A burguesia é a dona dos meios de produção, da propriedade privada. Lembre vocês que desde o início da análise materialista de Karl Marx, a propriedade privada é considerada a culpada, ou uma das culpadas, se é que ela é um agente vivo, né? Meu Deus do céu, pela desigualdade social. De outro lado, há o proletariado, ou classe operária. Vocês podem encontrar aí na prova como proletariado ou classe operária. Classe operária vem de operário, aquele que agora opera uma máquina. Diferente do trabalho artesanal, período medieval, início do período moderno, o operário agora opera apenas. Proletariado vem do fato de ser uma camada extremamente numerosa, vem de prole, certo? Se multiplicou muito nas cidades na época da Revolução Industrial. O proletariado não possui propriedade privada. Só sobra uma coisa para eles: vender a mão de obra. Então, assim, quem tem propriedade e tem dinheiro para pagar, certo? Vai contratar o proletariado que não tem nada, precisa sobreviver, precisa do dinheiro para ter acesso ao alimento, à roupa, à moradia, enfim. Então, ele se submete a trabalhar para aquele que possui a propriedade privada. No entanto, essa relação para Karl Marx é uma relação que demonstra conflitos e mostra injustiças, certo? Pois uma das coisas que acontecem nesse conflito é a alienação. A alienação é fruto desse conflito de interesses materiais. O que é a alienação? Como eu falei para vocês, o operário agora, ele simplesmente faz uma atividade simples numa fábrica. A produção na época da Revolução Industrial aumentou consideravelmente pela tecnologia colocada nas fábricas. Então o trabalhador não é mais um artesão que sabe pegar esse boné aqui e fazer o boné inteiro, pegando tecido, pegando material, enfim, certo? Agora ele é aquele, vai ter um que vai pregar o botão, vai ter um que vai cortar o tecido, tem um que vai controlar a qualidade e assim por diante. Ele já não tem mais controle de todo o processo da produção. Então ele perde conhecimento. Conhecimento produtivo é perdido. Segundo, perdendo o conhecimento produtivo, ele perde a dimensão do valor que ele produz. Ele já não tem consciência de que o que ele produz vale muito mais, muitas vezes, do que aquilo que ele recebe. Então, segundo Karl Marx, essa alienação significa tirar para fora, daí a origem da palavra alienação, significa que é tirado do trabalhador a consciência do que ele produz,
certo? E do valor agregado a isso. Porque agora ele ganha não pelo que ele faz em termos numéricos, itens produzidos, mas por tempo que ele trabalha, certo? Bom, isso gera uma outra distorção, que é um outro conceito marxista chamado mais-valia. Ou seja, eu ganho lá. Eu vou tentar resumir aqui de forma bem simples, tá, pessoal? Não é tão simples assim entender a filosofia econômica de Marx. Não é fácil, tá? O marxismo não é uma coisa tão simples assim, tá? Querendo ou não, tá aí há 200 e tantos anos influenciando a sociedade, quase 200 anos, sei lá, mais. Então não é uma coisa tão simples assim, embora a gente às vezes ache assim, comunismo é só luta de classe, tal, é muito mais coisas envolvidas, mas enfim. Bom, então a mais-valia é mais ou menos assim, eu produzo, eu trabalho numa fábrica de boné e ganho R$ 1.000 por mês, certo? Só que se eu colocar no papel a quantidade de bonés que eu produzo lá, sei lá, 1.000 bonés, se eu for colocar na ponta do lápis, eu gerei de riqueza R$ 50.000, por exemplo. Tá? 1.000 bonés, R$ 50.000. Meu cálculo horroroso aqui, só um exemplo. Mas eu ganhei R$ 1.000 no final do mês. Significa que R$ 49.000, mesmo tirado desses R$ 49.000 a matéria-prima, o salário dos outros funcionários, etc. e tal, eu recebi R$ 1.000 apenas. Eu trabalhei o mês inteiro para produzir R$ 50.000 de produto final, certo? E ganhei R$ 1.000 só. Quantos bonés seriam necessários para eu conseguir gerar essa riqueza de R$ 1.000? Suponhamos que fosse 10 bonés, sei lá o que eu estou falando aqui, vocês entenderam. Então, com 10 bonés eu produzi R$ 1.000. 10 bonés eu consigo produzir no dia, por dia, vamos supor, tá? Então, significa que eu produzo lá muito mais bonés, mas se eu produzisse 10, eu já garantiria o meu salário. Ou seja, para Karl Marx, não estou falando que isso é o correto, tá? Eu não sou um cara bambambam da economia, longe disso. Só um exemplo bem tosco aqui. Significa que eu produzo centenas de bonés gratuitamente, ou dezenas de bonés gratuitamente, porque se eu contar o tempo que eu levo para produzir 10 bonés, não dá um dia. Então, todo o resto do mês eu trabalharia sendo roubado, sendo explorado pelo patrão. Não sei se eu consegui ser claro, provavelmente não. Mas aí vocês fazem um esforcinho mental, aí eu creio que vocês vão conseguir entender. Isso seria a mais-valia. É o tempo excedente que eu literalmente entrego para o capitalista, trabalho de graça, digamos, tá? Ok? Porque eu produzo a riqueza muito mais rápido. E isso não é percebido por causa da alienação. No entanto, segundo Karl Marx, é possível que a classe operária gere consciência de classe. E aqui Karl Marx muda completamente o seu ponto de vista, tá? Ele muda, por quê? Olha o que ele disse aqui. Até hoje os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo. É preciso agora transformá-lo, tá? E há uma diferença abrupta aqui nesse esquema. Deixa eu tentar deixar claro para vocês isso aqui. Para Karl Marx, não bastava teorizar, investigar, estudar por que a humanidade mudou, por que a história estava caminhando para aquele caminho que se observou, certo? Mas era necessário intervir para as injustiças serem desfeitas. No entanto, para essa intervenção acontecer, no caso do capitalismo, era necessário fazer com que os trabalhadores tivessem consciência da praxis, ou seja, a união da teoria, o conhecimento de que eram explorados, de como as coisas aconteciam, com a prática, certo? Ou seja, uma filosofia prática, do dia a dia, concreta. Se a gente analisar bem a filosofia, não foi só Karl Marx que viveu a filosofia que se pregava, tá? Temos muitos outros, mas enfim, ele, né, como o senhor da razão, descobriu a solução para os problemas, né, como são muitos intelectuais militantes, enfim, ele propôs isso. Mas no meio caso aqui, não quero polemizar. De qualquer forma, o que é importante vocês entenderem aqui? Então, existe a praxis e a teoria. Então, a junção da teoria e da prática por uma consciência de classe, tá? Primeiro de uma elite intelectual, da unidade dentro de um partido, muitas vezes, tal, depois propagando isso para os trabalhadores, geraria uma consciência de classe. E aí haveria a prática, a aplicação daquilo que nós chamamos de
socialismo mesmo, dividido em 3 fases. O comunismo, portanto, para ser alcançado, ele precisa respeitar essas 3 fases. Por isso que Karl Marx também é considerado um filósofo progressista, certo? Só que revolucionário, diferente do Auguste Comte, que era um progressista, mas mais conservador, digamos assim, não revolucionário. Então, Karl Marx dizia que os trabalhadores, tendo consciência de classe, saindo daquele estado de alienação, e dentro da própria dinâmica do capitalismo, porque o capitalismo ele iria prosperar, ele iria acumular muita riqueza, chegaria uma hora que seria insuportável a continuidade dele, haveria então uma revolução. Essa revolução poderia ser precipitada pela consciência de classe. Não precisaria esperar a história se desenvolver naturalmente. Pelo contrário, é necessário agir. Então, o capitalismo, a revolução seria a tomada dos meios de produção por parte dos trabalhadores. Ou seja, o povão, os operários, a prole, sobretudo nos centros urbanos, tomariam as propriedades dos capitalistas, certo? Literalmente, porque na concepção marxista aquilo é um roubo, aquilo foi adquirido através da exploração, da injustiça. Então não é erro pegar e literalmente tomar a propriedade privada desta burguesia, né? Vamos usar a expressão utilizada por ele, enfim, e por outros teóricos do marxismo. Então, a revolução seria essa, a tomada dos meios de produção, tá? Se necessário, evidentemente, revolução armada, como foram as primeiras revoluções comunistas, podemos dizer assim. Muito bem. Aí vem a segunda fase. Feita a revolução, é necessário começar a distribuir aquilo que foi tomado. Para que isso aconteça, evidentemente, tem que ter um grupo de iluminados, de pessoas que saibam fazer isso e que consigam convencer a população de que isso é necessário, importante, que seriam os líderes da revolução, sei lá o que a gente pode chamar, enfim, fariam então o processo do socialismo. Então, o socialismo é essa segunda fase, ou seja, a fase da eliminação da propriedade, ok? Para distribuição entre os trabalhadores. Nessa segunda fase, evidentemente, é necessário um Estado, ou seja, um Estado, um corpo burocrático para fazer isso. Ainda é necessário alguma burocracia, porque como vai ser feita essa socialização sem que exista alguma regulamentação de como isso vai ser feito? Bom, tem que ter o tal do Estado aí. Vocês já devem estar se perguntando, poxa, então o comunismo, a extinção do Estado nunca existiu. É óbvio que não. A maioria dos países que nós chamamos de comunistas porque o objetivo é o comunismo. Mas é óbvio que quem ficou responsável por essa socialização, os heróis da revolução, os iluminados que estão no poder, evidentemente não vão querer largar o osso, porque gostaram do poder muitas vezes. Não à toa, grande parte desses países, aqueles que ainda resistem, inclusive, são autoritários, extremamente autoritários, e a gente percebe que muitas vezes o processo parou por aqui. Bom, não vou entrar no debate do porquê parou, enfim, mas uma das coisas que eu vejo é o próprio gosto do poder. Enfim, mesmo que a miséria venha. De qualquer forma, temos a terceira fase, que é a fase do comunismo. Essa terceira fase seria o paraíso na Terra. Seria o sonho, certo? O sonho comunista realizado. Não haveria mais a necessidade do Estado, a sociedade estaria totalmente educada a viver sem a propriedade, um novo homem teria nascido, ok? Daquele processo de socialização do segundo estágio ali, então haveria uma nova sociedade, uma sociedade perfeita. São as 3 fases do processo de socialização. Primeira fase, o capitalismo, eliminado pela revolução. Segunda fase, o socialismo, a socialização dos meios de produção, daí a origem da palavra socialismo. E, por fim, comunismo com a extinção do Estado. Beleza? Galera, observem aqui. É óbvio que isso aqui é o que foi pensado no marxismo mais raiz, digamos assim, tá? É uma síntese da filosofia de Marx, bem simples, né? Como eu falei, Karl Marx você pode estudar a vida inteira, você vai poder tirar algumas coisas dele, tá? Não é tão simples assim, tá? Eu mesmo li poucas obras de Marx. Acredite-se que apenas 1/3 do que ele escreveu, inclusive, foi publicado. Ele não escreveu só sobre economia, escreveu muitas outras coisas também, né? Mas, enfim, de qualquer forma, síntese para
para vocês irem bem na prova, basicamente é essa. Agora, observem que a influência do marxismo é muito grande. Hoje, o marxismo, ele pensa algumas situações diferentes, existem vários marxismos, né? Fala-se muito hoje do marxismo cultural, que em vez de luta de classes, já observou que é necessário lutar para as mudanças na sociedade em outras frentes, no âmbito cultural, enfim. Mas não é o caso aqui, até porque o próprio capitalismo demonstrou que grande parte dos interesses dos comunistas no passado, de maior justiça social, igualdade, acabou acontecendo por vários fatores, né? Hoje, diferente da época que Marx escreveu, e aí Marx viu realmente situações de injustiça, os trabalhadores não trabalham mais 20 horas por dia, 18 horas por dia, 16 horas por dia na maioria do mundo. Existem situações de exploração? Certamente existem, né? Mas as coisas mudaram. Então, esse discurso da luta de classe já não cola tanto mais hoje. Então, nós temos outras lutas identitárias, né? De minorias e assim por diante, da qual os marxistas estão se apropriando. Bom, mas esse é um outro tópico. Galera, basicamente é isso. Aqui vocês entendem por quê. Materialismo histórico, observe que o transcendente sumiu, não tem Deus aqui, não tem a religião como motor, etc. e tal. É a luta de classes o motor da história. E, diferente de outros pais da sociologia, Karl Marx propôs ação. É necessário agir. Então, ele é um criador de uma filosofia e também, de certa forma, acabou dele derivando ideologias, certo? Formas de ver e transformar o mundo na prática. Só que com um detalhe importante. Quando Karl Marx escreveu, ideologia para ele era uma forma de pensamento da elite dominante, tá? Ideologia para Karl Marx tinha outro ponto de vista, mas ele mesmo acabou sendo fundador de outras ideologias, como ideologias de esquerda, por assim dizer. Eu não sei se eu fui claro, espero que tenha sido, não é tão simples assim. Então, não confundo, só um parênteses dessa última parte minha, esqueci de falar disso, ideologia para Karl Marx é a forma de pensar da elite dominante. Hoje, ideologia, podemos enquadrar dentro dela o próprio comunismo, né? É uma forma de ver e transformar o mundo. Mas é isso aí. Bom, como eu não posso deixar de passar, eu gosto de trazer uma reflexão sempre. Essa aula foi um pouco mais longa, porque é um assunto muito grande mesmo. Então, ali, ó, 1 Coríntios 13, 10, 12. E aqui tem muito da forma como eu vejo o mundo também, galera. Mas é a minha opinião, evidentemente, né? Não quero forçar nada a vocês, mas eu gosto de trazer essas reflexões. Diz assim, o que o apóstolo Paulo falou. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Mundo material. É o mundo material. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. O veremos quem? Deus. Agora conheço em parte, porque estamos presos à matéria. Mas o conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, eu vou ver esse Deus como eu também consigo me observar de certa forma, né? Não de forma limitada, porque ele é limitado, mas enfim. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Diferente de muitas filosofias materialistas, aquele que crê em Deus não fica preso à matéria porque sabe que a matéria é corruptível. Ou seja, corrupção, a origem da palavra corrupção significa coração rompido. O coração se rompeu da fonte da vida, que é Deus, e por esse motivo entrou a morte no mundo e as coisas se decompõem. Não há possibilidade de um paraíso na terra, porque as coisas corruptíveis não podem gerar o que é incorruptível. Portanto, a perfeição propostas por ideologias, seja o comunismo, seja o liberalismo, seja o que for, para essa terra, evidentemente, são impossíveis. Mas, se o céu existe, lá é possível, porque lá é o local das coisas espirituais. Qual é a única forma de nós chegarmos nesse mundo espiritual perfeito, incorruptível, termos acesso novamente a esse paraíso? Alocando o nosso coração ao coração de Deus novamente, para que ele não seja mais corruptível, coração rompido, mas pelo contrário, que ele seja agora incorruptível, que
Que o coração seja inquebrantável, presente ao coração de Deus. Mas para isso é preciso quebrantar a alma e se entregar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe, espero poder ter ajudado. Fiquem na paz. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.